New Age Cast. Podcast New Age. Olá, eu sou a Erika Andrade. Você está no New Age Cast. E eu sou Douglas Andrade. Quero anunciar para você aqui, ó, vai agora correndo lá no @soulnewway para você ficar informado de tudo que está acontecendo no mundo e na Igreja Batista Atitude na Juventude. Isso aí. Se ainda não segue o Instagram do Ministério da Família, também já quero te pedir para estar lá no nosso Instagram, Ministério da Família IBA. E se ainda não se inscreveu em nosso canal Atitude TV, se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. Então vamos lá? Vamos apresentar o nosso convidado? Vamos que vamos. Porque hoje o tema promete, né? A gente vai falar de desafio, mas também vai falar de família saudável. Desafio de ser uma família saudável. Já viu que tudo que é saudável é desafio? Desafiador. Não pode comer doce, não pode beber refrigerante, misericórdia. Bem, ele tem 43 anos, casado há 18 anos com Priscila Ornelas, tem 2 filhos, a Amanda de 12 e o Breno de 5, advogado, terapeuta familiar. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo, Tiago Azevedo. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. É uma alegria muito grande saber que investem nesse tema. Cuidar da família é um amor que eu tenho. Investir meu tempo, conhecimento para poder tratar de famílias, tratar de casais e gerar valor para um futuro, né? Porque eu acho que a família é a base não só do presente, mas construir famílias saudáveis para o futuro é fundamental para a nossa sociedade. Amém. Eu acho que é essencial nesse tempo que a gente está vivendo tanta crise. Eu falo que eu gosto de trabalhar menos. Então, quanto mais você investir na família, menos trabalho o mango vai ter. Quase uma renda passiva. Que aí eu posso deslocar recursos para outras coisas. E energia também, né, amor? Energia também, né? Porque a maioria dos problemas sociais que acontecem, que caem na conta da polícia, são oriundos dos problemas familiares. Você ter uma família desestruturada, você acarreta uma série de problemas. Mas, se é que eu posso trazer... Claro, aqui é bem tranquilo. Uma divergência, eu acho que família nunca vai ser uma renda passiva. Eu acho que é um cuidado que você vai ter que ter diário. Não só os pais com relação aos filhos, mas os filhos com relação aos filhos e assim sucessivamente. Se parar de cuidar, se parar de ter atenção, se parar de investir no que realmente importa, no que é eterno, a família sofre, né? Então... pode ser que resolva pelos próximos 10 anos, mas se isso não for perpetuado, a gente volta com uma sociedade desregulada da forma como está brevemente. Tiago, para a gente começar, né? Vamos tentar explicar para a galera que está em casa se perguntando o que é ser ou ter uma família saudável. Todo mundo acha que é saudável. Até que prova o contrário, né? Quando eu penso, né, é o meu ponto de vista, quando eu penso em família saudável, né, um ambiente, o desafio de uma família saudável, é você ter uma família que você consiga ter uma comunicação, que você tenha um ambiente favorável, que valores sejam transmitidos e que conflitos sejam resolvidos. Porque família saudável não é família perfeita. Fácil isso, né, Tiago? Não precisa ser fácil, precisa ser possível, né? Sim. E é possível, é um desafio. Que realmente, bom! O nome é esse, o nome é desafio, é um desafio. Só que a gente precisa desmistificar que família perfeita não existe. Então, conflitos vão existir. Porque não existe ninguém. Deus está revelando. Né? Douglas. Direto. Eu, hein? Não, já é a terceira pessoa que já fala... Eu não vou nem te dizer quem escolheu os temas. A própria. Tá a vendo? quarta pessoa da Trindade. Tá vendo? Longe de mim. Longe de mim. Mas muito bom você já trazer essa fala para desconstruir de casamento perfeito. Quem olha a gente bonitinho, arrumadinho, cheirosinho... Família instagramável hoje é uma lenda, né? Assim, as pessoas acham que você é perfeito porque você transmite em alguns momentos da sua vida de uma forma perfeita, seja no Instagram, no YouTube, qualquer lugar que seja. Ou até mesmo num evento. Num evento. Isso não quer dizer que você não gere conflitos. Sim. Até uma pessoa saudável, né? Pegando o gancho que você falou da vida fitness, uma pessoa que esteja com a taxa de gordura dentro do percentual aceitável, o peso que se exercite, ela também fica doente. Ela também precisa, eventualmente, procurar um médico, cuidar do corpo, tomar um remédio. E, obviamente, quando a gente fala de valores, a gente está falando de fé, né? Para mim, isso é um valor, né? Então,
quando você trabalha isso dentro de casa, quando os pais conseguem passar isso para os seus filhos, né, que estejam mais preocupados em deixar um legado do que herança e transmitir, eu acho que você tem um ambiente saudável, independente dos conflitos que a vida, que as situações tragam. Porque a gente vive no mundo, né? Nós somos afligidos pelo que acontece à nossa volta, não tem como. Não é porque eu estou dentro da minha casa, eu vivo numa bolha, ainda assim o que acontece com o seu parente te afeta, o que acontece com o seu amigo te afeta, o que acontece com a economia, isso tudo te afeta. Mas não é o que acontece, é a forma como eu reajo ao que acontece que vai definir se eu estou num ambiente saudável ou se eu estou num ambiente talvez tóxico, prejudicial, um ambiente adoecido, vamos colocar assim. Mais ou menos assim, a família perfeita é aquela onde as duas pessoas pegam as suas imperfeições e tentam corrigir dentro do casamento, um ajudando o outro. Aí não tem faculdade em Harvard, não. Aí, agora, se vocês não fizerem isso, vocês vão ser mais um casal divorciado. E aí sim vocês serão somente imperfeitos. Aí aleluia. Você junta pessoas imperfeitas, mas que tomam a decisão de crescer juntos. Que tomam a decisão, eu costumo falar muito isso, de amar apesar de. Porque o amor condicional, o amor condicionado a alguma coisa, para mim é uma ilusão. O amor verdadeiro, genuíno, ele é incondicionado. Eu amo apesar de. Eu amo apesar da minha esposa errar da forma como ela erra. E eu também, porque nós somos seres humanos, nós vamos errar. Né? Então, não é porque eu amo a minha esposa, porque eu só vejo perfeição nela, não. Existem equívocos, existem erros, eu também, coisas a melhorar, crescer juntos, mas eu amo apesar de. E acho que nós precisamos olhar muito para a cruz nesse sentido. Deus nos amou tanto que deu o único filho dele para morrer por mim e por você, e em troca de... não é da minha perfeição. Ele não fez isso, olha, você vai ter que ser perfeito por conta disso. É graça, é favor imerecido. Né? Então, você saber que você é amado, que nada que você faça vai fazer Deus te amar mais ou menos, a gente precisa trazer isso para dentro de casa. Trazer para dentro desse ambiente saudável essa certeza desse amor. Então, eu acho que duas pessoas imperfeitas, mas que tomam a decisão de cultivar e de amar, de perdoar e de crescer, onde eu melhoro a minha esposa, eu completo ela em algumas coisas, ela me completa, ela traz para mim aprendizados. As pessoas costumam procurar os iguais, quando na verdade é na diferença que a gente cresce. É na diferença para minha esposa que eu olho e falo assim, eu posso melhorar nisso. É na diferença da esposa com relação a mim que ela olha e fala assim, eu posso melhorar nisso, a gente pode crescer junto, a gente pode somar forças. No que ela é muito boa, cara, por que não usufruir disso para o bem da família? No que eu talvez seja melhor em termos de técnica ou de lidar, então assim, minha esposa é de números, 100%. Eu sou zero números. Eu sou zero números. Números bem longe. Não, eu só se for números cifrões, né? Eu sou de cifrões, eu não sou de... Já pensou em outra coisa, claro, tá vendo? Olha a diferença. Nesse número também. Ela só pensa naquilo, cara. Só pensa naquilo. Eu sou formada em Direito, em Psicologia, e ele vem com essa piada, né? Pra então, tu ver. Estamos na mesma linha. Eu sou 100% humanas. E que bom, né? Agora, não espere. Uma planilha Excel, eu tenho pesadelo. Agora, bom que você falou isso, Thiago. Vamos ver quem tá certo. Que isso? O ser humano é uma ciência exata pra você, Thiago? Não. Ufa! Não. Porque ele fala isso, entendeu? Não acho que a gente seja seres binários, sim ou não, certo ou errado, assim. Isso é algo, acho que é um desafio hoje da família saudável. Para se ter uma família saudável, é você entender que os padrões eles se repetem de geração em geração, até que você os identifique. Porque você repete aquilo que você não conhece. Por incrível que pareça, você não repete o que você conhece. Você repete até o que você repudia. Porque ou você repudia, né, o padrão... Ou você gosta. Então, só que às vezes a gente repete, às vezes não, a maioria das vezes a gente repete até aquilo que a gente não conhece. Então, uma coisa que eu ouvi da minha terapeuta, que fez muita diferença na minha vida, foi seja repórter investigativo da sua história. Comece a entender, meu avô, meu pai, quais são os padrões que hoje talvez eu esteja repetindo, que eu não preciso repetir. Então, assim, por isso que às vezes realmente os erros vão se repetindo. Ou você repudia de uma tal forma
Então, por exemplo, vou citar um exemplo meu, né? Eu gosto muito de falar dos meus exemplos pessoais. Eu nunca comprei nada financiado. Eu tenho um pavor, assim, trauma, porque eu cresci vendo meu pai se enrolar financeiramente com financiamento. Então, financiava alguma coisa, de repente tinha que vender carro, aí eu tinha que ir a pé para a igreja, morava no interior. Tava no conforto, daqui a pouco aí vai a pé para a igreja, um sol danado, vai domingo de manhã para a escola dominical, volta, vai à noite de novo para o culto, volta. Então, eu cresci vendo um desarranjo financeiro dentro da minha casa, que eu falei assim, eu não quero isso para mim. Então, eu repudiei completamente. Só que não significa que seja 100% errado. Se você tem uma renda passiva, um valor investido, um financiamento, obviamente, numa escala de juros, e não precisa ter juros, não, até parcelamento sem juros. Agora, Natal, a gente fez Natal, tal, parcelei algumas coisas, minha esposa, parcela. Adoram 10 vezes sem juros. Parcela, é sem juros. Aí eu falei, cara, tá bom. Na segunda parcela já começa a me dar um nervoso interno, aí eu vou e antecipo. Por que você antecipou? Não consigo. É algo, mas eu consigo identificar de onde vem algo que precisa ser trabalhado. Mas a maioria das pessoas não tem essa percepção. Elas não conseguem parar para olhar para a sua história e entender qual é o padrão que eu estou repetindo de pai, de avô e às vezes até de bisavô, né? Padrões, obviamente, negativos, mas alguns positivos também. Até porque eu não casaria comigo. Um complementa o outro. Eu também não. Eu fico imaginando... Eu também sou formado em Direito, né? Então eu fico imaginando 2 advogados discutindo relação, não dá. Não, réplica, tréplica. A gente gravou com o pastor psicólogo, que a esposa é psicóloga. Eu falei, gente, imagina. Eu ia ficar assim, ele tá me analisando, eu tô analisando. Porque às vezes o Douglas olha, o que foi? Eu nada. Ele, o que foi? Eu nada. Mentira, eu tô olhando assim pra eu tentar. Igual a minha esposa também. Às vezes ela fica assim, para de fazer pergunta, você tá me analisando. Eu falei, não, só tô interessado no assunto. Isso. Eu não tô analisando ninguém, não. É que às vezes é mais forte que a gente, né? Não, às vezes não dá. Você começa já... E eu gosto muito de perfil comportamental, né? Então eu vejo... Fica prestando atenção, né? Prestando atenção no que a pessoa, a forma que ela arruma, se ela é detalhista, eu fico prestando atenção. Eita. É um problema casar com essa... Aleluia. Né? Com essas pessoas de nível elevado... Quem tenta entender outras pessoas e ajudar. Ainda bem que eu tô transcendendo a humanidade. Gente, olha... No final você tá certo. Tô com a 4ª pessoa da Trindade, irmão. Viva as diferenças, não é? Na verdade, eu acho que o maior desafio não é só viver as diferenças, é reconhecer e respeitar, né? Uma geração toda foi educada dessa forma. E hoje a conta tá chegando. Aonde isso vai parar? Aonde a gente... no contexto familiar... Será que as próximas famílias vão se preocupar em construir algo para ter um padrão duradouro, saudável? Essa é a questão que a gente tenta levantar para a gente mostrar para eles que é possível, mas a gente tem que começar a trabalhar agora. Para mim é uma contradição muito grande, né? Essa coisa de o importante é ser feliz e aí a todo custo, qual é o preço disso? E hoje a gente vê pais com uma dificuldade imensa de estabelecer limite para os seus filhos, quando na verdade a criança e o adolescente que não tem limite, ela não se sente amada. Só que as pessoas não conseguem entender isso. O não transmite tanto amor quanto o sim, e às vezes até mais. Viu, irmão? Olha, teu filho vai chorar, mas é não. É isso. Eu acho que é muito isso. Tua filha chora. É desafiador, às vezes, aquela carinha de cachorro pidão, né? Papaizinho, mamãezinho, pelo amor de Deus. Meu filho chega a ajoelhar, dá rosa pra mãe com 5 anos. Manipulador. Né? Mamãe, eu te amo. Mamãe, você tá tão linda. E depois vem, me dá um chocolate, alguma coisa assim. Só que a gente precisa entender que o limite transmite amor. Sim. Se eu estou estabelecendo limite, eu falo isso pra minha filha, né? Vai fazer 13 anos aí, adolescente. Aleluia. Deus é contigo, Deus é contigo. Eu falo para ela, olha, se eu não ligasse, se eu não te amasse, eu não me importaria com nada que você faz. Agora, por eu me importar, por eu te amar, eu fico preocupado aonde você vai, com quem você vai, quem é essa pessoa que está lá, qual é o valor dessa pessoa, o que vai acontecer ali. Então, é preciso, assim, os pais precisam ter uma maturidade acima dos filhos. E hoje o que eu percebo, às vezes, é que os pais são mais imaturos do que alguns filhos de 15 anos. Exatamente. Porque não consegue, não posso falar não posso chamar a atenção do meu filho. Às vezes tem hora que eu me seguro, porque tem hora que eu tenho vontade de chamar a atenção do filho dos outros. Porque eu tô vendo ali, o pai tá vendo a situação, mas não consegue estabelecer um limite. Não, meu filho, olha, agora é hora de sentar. Agora é hora de permanecer calado. Não pode frustrar. A criança não pode ter um ócio. A criança não pode ficar sem nada. Se acabar a bateria do celular e do tablet, acabou o mundo. Assim, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, vai fazer o que você quiser. Vai ler, vai ficar parado, vai ficar olhando pro teto.
Mas é um contraditório hoje, esse ser feliz a qualquer custo. Isso vale também, infelizmente, vale para os casamentos. Sim. Pessoas que são casadas, mas que não vivem como casados. E, Tiago, o que você atribui a falta de tudo isso? Você trouxe o que é preciso para ter uma família saudável, né? Limite, amor, respeito. O que você atribui? Por que a gente tem visto e acompanhado, a gente que é líder de família, né? Você que é terapeuta, porque a gente tem visto o inverso, né? O inverso em grande escala, inclusive dentro da igreja. Eu acho que a primeira coisa é uma rotina, é o automático, né? As pessoas hoje parece que elas estão ligadas no automático. Elas fazem sem nem saber que fizeram. Eu mandei mensagem, não mandei, nem lembra mais. Ela pega o celular para ver A, aí ela vê de B a Z, mas quando ela vai ver, ela não viu A. As pessoas estão muito no automático. E se você não for intencional nas suas ações, foi aquilo que a gente falou no início. Se você não parar e falar assim, eu preciso cuidar do meu jardim, você não vai cuidar, a vida te engole. A rotina do trabalho engole os pais, a rotina de casa engole os pais, e aí você começa a terceirizar a educação, você começa a tomar atalhos que, por exemplo, é o iPad na mesa do jantar, é o celular no restaurante, no shopping, é a babá que faz tudo com seu filho, e você, quando vai ver, a sua vida está no automático e terceirizada. Se você efetivamente não tomar a decisão de parar e falar assim, deixa eu olhar para dentro da minha casa, porque assim, o que eu percebo às vezes, nós não somos tão bons pais quanto a gente acha que é. Nós não somos tão bons profissionais quanto a gente acha que é. Eu não sou tão bom marido quanto às vezes eu canto de galo para os amigos que eu sou. Por quê? Porque a gente não para olhar para dentro. Olhar para dentro demanda coragem. Às vezes dói. Né? Não é fácil, não é simples e não é agradável um pai olhar e entender que eu não tenho sido um bom pai. Porque hoje o que eu vejo é que a gente tem muita regra, muita lei dentro de casa, mas pouco amor. E quando você tem lei, regra, sem uma abundância de amor, isso gera ressentimento. Então hoje você tem jovens, adolescentes ressentidos porque cresceram debaixo da lei e não cresceram debaixo do amor. Então, antes de eu estabelecer uma lei, antes de eu estabelecer uma regra, eu preciso amar. Eu acho que a Bíblia traz esse exemplo para a gente. Eu ia te perguntar se é possível ter uma família saudável através da Bíblia. Só através da Bíblia. Eu acho perfeitamente. Se você for trazer os exemplos que nós temos, assim, a Bíblia para mim é regra de fé e prática, né? Meu pai falava isso muito para mim. Quer ser o melhor advogado? Lê a Bíblia. Quer ser o melhor psicólogo? Lê a Bíblia. Quer ser o melhor pintor? Lê a Bíblia. Quer ser o melhor pai? Lê a Bíblia. Ali está tudo que eu preciso. É o manual da vida, né? É o manual. Por quê? Porque a graça nos alcançou primeiro. Então, primeiro ele me amou. Eu não amei ele primeiro. Primeiro ele me amou independente de mim. Sabendo, ele me amou antes da fundação do mundo, sabendo tudo o que ele sabia. Então, o mundo já nasceu, né, crendo que nós temos um Deus onisciente, onipresente, que já conhecia toda a história. Ele já sabia, mas ainda assim ele decidiu criar por amor, um amor incondicional. Depois do amor, depois que ele me amou, vem a regra. Aí vem a lei. Então, eu estou debaixo da lei, mas está tudo debaixo do amor. Então, se eu levo isso para dentro da minha casa, se a minha filha entender que independente do que ela faça, eu vou amar, eu estou ensinando para ela que o amor é pelo ser, não pelo fazer e pelo ter. É muita informação, hein? Mas que bom que, claro, receber informações, buscar cursos, se instruir, né? É essencial para o ser humano, para o crescimento. Mas que bom que a gente tem a palavra de Deus, que você tem a palavra de Deus aí à sua disposição, né? A buscar ajuda, a não achar que, nossa, eu não consigo exercer isso, eu não consigo, né, entender o perfil comportamental, não consigo entender as emoções do meu filho adolescente, mas que bom que a gente está trazendo que é possível através da Bíblia. O Tiago falou como manual, ele falou, é aplicável em qualquer área. Sim. É qualquer área. Se você vive aquilo que você leu e você quer, é fácil. Quer dizer, não vou falar fácil não, porque nunca vai ser fácil, né? Acontece. Agora, se você não busca essa informação no manual, aí fica difícil a vida. Aí você vai começar a não ter uma referência, porque a Bíblia ela traz princípios e valores. Ela não diz faça isso ou faça aquilo. Só que quando você segue o princípio, sua vida segue na direção.
Se você quebra o princípio, ele te quebra em algum momento. Não adianta. Quebrou o princípio, tua vida quebra. A lei da gravidade está lá. Se eu pular do prédio, eu vou me esborrachar. É um princípio, não tem jeito. Então, para a nossa vida também. Leia o manual e aplique na sua vida. Como é que eu vou dizer? Aquilo que sai um pouco Ajusta. do coisa, você consegue ajustar, porque você tem uma referência. Quando eu estou fazendo alguma palestra, independente de qual seja, eu tenho o meu princípio, eu tenho a minha zona de conforto. Quando sai, eu puxo para cá, mesmo que o tema seja diferente. Então, uma vez eu estava dando aula de trânsito e o cara, você está falando da Bíblia? Eu falei, tô. Ele, mas por quê? Eu falei, porque a Bíblia está em tudo, então eu consigo. Aí, mas por que você trouxe para a Bíblia? Eu falei, porque o que você está falando está fora da minha zona de conforto, então eu vou te dar a informação errada, então eu prefiro voltar para a Bíblia que não tem erro. Aí ele começou a rir. Aí eu já entendi a mensagem. E aí eu continuei dando aula normalmente. Então, assim, se a gente pega o princípio como norte, a gente consegue avançar. Até dentro do que você falou, a diferença entre o tolo e o sábio na Bíblia é o praticar. Exatamente. Os dois ouvem, os dois entendem a mensagem. Um pratica. Esse é sábio. O que não pratica, o que fica só na escuta, É o tolo. é o tolo. Então, a gente tem ali, tá ali na sua mão. Pô, Thiago, mas eu tenho dificuldade de entender. Procura a sua liderança espiritual. Thiago, eu tenho dificuldade de entender um pouco as minhas emoções. Procura um psicólogo, procura um terapeuta. Às vezes as pessoas querem tratar algo que é material simplesmente com tudo espiritual. É claro que a nossa vida passa pelo espiritual, mas por que não um terapeuta? Por que não um psicólogo? Por que não uma liderança para chegar para você e te apontar um norte, te apontar um rumo, fazer você, olha, esse aqui é o princípio, como é que você aplica isso dentro da sua casa? Trazer esse conhecimento, né? Então, a gente precisa trabalhar o que é material, o que é natural, cabe a mim. O que é sobrenatural, a gente entrega a quem de direito, Sim. que é capaz de fazer o sobrenatural. Verdade. Deus ele não suprime a minha responsabilidade. Ele age onde eu não posso mais. Ele vem com o sobrenatural e fala assim, você fez sua parte, agora deixa que eu toco, porque essa banda é Que minha. bom, né? Ter esse Então, Deus à nossa disposição. Eu vejo hoje os casais dentro já no início do casamento, vivendo a expectativa de futuro deles financeira. Sem sonhos e projetos. O projeto é financeiro. E aí fica uma lacuna. Como cuidar do casamento? É possível, é necessário, porque às vezes eles não identificam que nós estamos muito bem casados, nosso problema é financeiro. É possível identificar ou é possível planejar uma manutenção ou algo para cuidar e prevenir o casamento? Olha, casamento, acho que se eu pudesse escolher uma dica para você efetivamente ter uma família saudável, né? Isso está falando núcleo familiar Sim. que envolve os Isso. filhos, é você cuidar do seu casamento. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é cuidar do seu casamento. Como cuida do casamento? É você prática. dedicar tempo de qualidade, é você aprender a linguagem do amor do outro, é você Adoro essa identificar... parte. A minha é presente. A minha é palavra de afirmação. Viu por que ela gosta de números? E toque. Da minha esposa é tempo de qualidade, né? Não é presente, né? Mas é tempo Mas de aposto que ela é qualidade. cara. A mulher dos números. Nada, não, até que não. Ela é bem tranquila. Eu fiquei um ano levando flor pra ela todo final de semana. E depois de um ano eu descobri que ela não gostava de flor, porque flor morre. Ela é número, é prática. Flor morre, me dá sorvete. Aí eu passei a levar sorvete ao invés de Pra flor. mim, flor não é presente, tem que vir acompanhada. A flor, eu Então, presente. Agora é eu muito dou. barato. A Copenhagen me salvou, né? Eu levo uma rosa de chocolate. Então eu tô dando uma flor porque eu gosto e ela gosta de chocolate. Mas quando os pais entenderem que um casamento saudável constrói filhos emocionalmente saudáveis, constrói exemplos para os filhos, o meu filho está olhando para mim e está entendendo como que eu estou cuidando da minha esposa. Eu estou sendo o primeiro exemplo dele, como é que ele vai tratar uma mulher. A minha filha está olhando para mim e fala assim, é esse tipo de homem que eu quero no futuro ter como namorado, independente se mas ela tem 12 anos, é inconsciente. Ela tá olhando para mim como referência. Tanto que quando eu fui ser pai, uma das coisas que para mim mais pesou foi isso. Assim, cara, a partir de agora eu sou exemplo. Mais do que eu falo, o que eu faço vai levar para os meus filhos um exemplo. O que eu preciso mudar no que eu faço?
Então, hoje, o que eu faço dentro de casa é exemplo. O que minha esposa faz dentro de casa é exemplo. Então, eu cuidar do meu casamento, eu trago um ambiente propício, saudável para dentro da minha casa, onde meus filhos também vão crescer emocionalmente muito mais num ambiente seguro do que num ambiente de discussão, num ambiente de divórcios, de indas e vindas. Olha a insegurança. A criança significa tudo o tempo inteiro. Qual é o significado que ela está dando para algumas ações? Então, é o que eu falo. O amor dentro disso, e aí do núcleo familiar, e inclui o casamento, o relacionamento homem e mulher, traz essa segurança. Não, peraí, meu pai ama a minha mãe ama o meu pai. Eu tenho um ambiente... um ambiente livre de conflito? Não. Mas que até no conflito existe respeito, existe cumplicidade, existe conexão. As crianças precisam ter um sentimento de pertencimento. Elas precisam se sentir parte da família. Tem que ter conexão com isso. E para isso, o casal tem que ter. Porque eu não consigo dar o que eu não tenho. Como é que eu vou dar para os meus filhos algo que eu não tenho com a minha mulher? Então, a dica que eu posso dar, a primeira, talvez, né, e uma das mais importantes é: cuide do seu casamento, porque seus filhos vão crescer emocionalmente num ambiente muito mais seguro do que de um conflito de relacionamento. Então, acho que isso é fundamental. E vão estar até preparados quando os conflitos chegarem dentro dos próprios casamentos, né? Sim. Porque o conflito, ele existe. A diferença é como você lida com esses conflitos, né? Às vezes a gente pega casal que está se preparando para casar e eles dizem para mim assim: nunca vi meus pais brigando. E um belo dia esses pais chegam e anunciam o divórcio. Então, na cabecinha deles, os pais viveram bem, felizes, não tinha problema. É uma ilusão, né? Exatamente. É uma Qual ilusão. casal não discute, não E diverge? pede a oportunidade de ensinar sobre perdão. Exatamente. Pede a oportunidade Não, tô de ensinar rindo. sobre respeito. Sim, por que você tá rindo? Porque eu faço pesquisa onde eu trabalho, tá? Então, assim, pra você entender. E aí o cara tava falando de casamento, eu falei: meu irmão, como é que é na tua casa? Aí ele: não, pô, tá muito bom, eu tô casado há 40 anos, não sei o que. Eu falei: pô, muito bom, 40 anos. E aí, como é que você faz na hora do conflito? Ele: não, lá em casa não tem conflito. Aí eu: então tem alguma coisa errada? Aí ele: não tem nada de errado. Quando a mulher começa a querer conflito, eu falo: você tá certa, fecha a porta e sai de casa. Ainda fecha a porta e ainda sai de Aí casa. eu falei: mas isso não é um conflito? O que ele tá ensinando, né? Aí eu falei: você já perguntou se ela se sente bem com isso? Se ela está bem com esse tipo de relacionamento? Aí ele: ela tá comigo há 40 anos. E ponto. Quando, na verdade, conflito não é vinho, né? O que melhora com o tempo é vinho, mas as pessoas esquecem que se o vinho, se você não armazenar direito, com a quantidade de luz certa, na temperatura ambiente, armazenar da forma correta, ele também estraga. O problema, quando você não resolve, ele só aumenta. Ele gera ressentimento que em alguma hora, aquele maranhado de fio dentro da cabeça da mulher vai dar um curto e ela vai voltar coisa de 40 anos atrás. Vai vomitar nele. Eu tô discutindo porque eu deixei a tampa do vaso levantada. Não, mas você, há 25 anos atrás, naquele dia, naquela hora, deixou a toalha molhada na cama. Muito boa Então, essa fala. Porque a gente vê casais de 20 anos de casados, 30 anos que resolvem se separar. Aí você fala: meu Deus, viveu 20 anos desse jeito com essa pessoa para se separar? E aí é exatamente isso, porque não resolveu os conflitos, não trouxe o diálogo, a comunicação, o perdão. Conflitos foram feitos para serem resolvidos, não é para eles não existirem. É verdade. Eles têm que ser resolvidos. Você precisa aprender a resolver esse conflito de uma maneira, obviamente, saudável. E um ponto aqui para a gente fechar isso, uma coisa que eu aprendi que eu levo: existe lugar para resolver conflito. Num ambiente saudável, familiar. Hoje eu vejo o casal resolvendo conflito na cama, hoje eu vejo o casal resolvendo conflito na mesa. Para mim, conflito material você resolve no sofá. Estamos com algum conflito? Vamos sentar no sofá aqui, olho no olho, de frente um para o outro, vamos resolver. Conflito espiritual você leva para o altar. Dobra o teu joelho e vai resolver com Cristo. Mesa é lugar de comunhão, que hoje eu não vejo famílias mais fazerem. Isso se perdeu, está se perdendo. Sim. Mesa é lugar de comunhão e cama é lugar de celebração. Casal não tem que levar problema para a cama. Glória, vamos celebrar. Casal muito, tem que gente. celebrar na cama. Celebre. Imagina o seguinte, cara: como é que eu vou para minha cama um ambiente de conflito? Um ambiente que eu não me sinto seguro, um ambiente que eu não me sinto amado, um ambiente que eu não me sinto desejado, um ambiente que eu não tenho intimidade, que eu deito a discussão e cada um vira pro lado e dorme. Cama é lugar de celebração. Quer resolver o teu conflito? Vai pro sofá, senta. Então senta, olho no olho, resolve o teu conflito. Conflito espiritual? Dobra o teu joelho no sofá, não tem problema não. Dobra o teu joelho e vai orar.
Agora, na mesa, tenha comunhão com a sua esposa, tenha comunhão com seus filhos, sem celular, conversem, ouçam, escuta ativa. As pessoas não sabem ouvir. Não querem ouvir. Não desaprenderam, é um desafio muito grande. E não é um ouvir formal. A escuta ativa não é só o ouvido. É escutar sem pensar em se defender, sem pensar em qual resposta eu vou dar, sem pensar, porque às vezes minha mulher tá falando assim, cara, ela é louca. Aqui na minha cabeça tá assim, ela é meio doida. Cara, não, eu não falei isso. Não, já sei o que eu vou responder. Aí eu já começo a buscar nos meus arquivos, como advogado, peraí, quais são as provas e os fatos que eu vou trazer para apresentar minha defesa. Não é isso. É escutar, peraí, por que ela tá trazendo isso? Qual é o sentimento dela? O que isso significa para ela? E se significa para ela, tem que significar para mim. Porque o problema dela é meu. Se isso causa dor nela, tem que doer em mim. Se não tá doendo, tem coisa errada. E a mesma coisa é filho. Quanto tempo você não para ouvir o seu filho? E às vezes você só quer que você ouça, né? Durante muito tempo, eu tive muita dificuldade de simplesmente ouvir. Eu já queria trazer solução. Acho que é uma coisa natural do homem. Sim. Você ouve um problema, apresenta uma solução. E, por exemplo, quando às vezes minha filha, ela traz um monte de problema que na cabeça dela é algo de outro mundo, na minha cabeça assim, só isso? Se todos os meus problemas fossem isso. Mas hoje, para mim, aquilo é simples. Mas para a maturidade emocional dela e para o momento, aquilo é muito importante. Verdade. O quanto é, deixa eu ouvir você. Eu estou te ouvindo para te entender. Muito bom. Bem, tá preparado agora? Vamos lá. Todo episódio do New Waycast, as pessoas esperam, ansiosos pela pergunta bomba. E hoje está sendo trazida pelo Fabrício, da Fabiana, que tá mega feliz, sorrindo, porque só tem 2 meses de casados, tá aprendendo muito com esse podcast. Chega mais, Olha Fabrício. só, o coração alegre, formoseia o rosto. Glória a Deus. 2 meses de casado. 2 Ô, glória. meses. Vou até beber uma água. É muita celebração naquele quarto. Oh, aleluia. Olha, Amém, isso aí. vamos lá, vamos Unção lá. do touro selvagem. Tiago Azevedo, é possível ter uma família saudável mesmo tendo sido criado num lar disfuncional? O que fazer? É de Está verdade, aqui. tá, gente? Pergunta existe. Sim, porque os erros não precisam ser perpetuados, padrões não precisam ser perpetuados. Falamos aqui, inclusive, um pouco disso. A sua família de origem disfuncional, ela precisa ficar no tempo e no momento dela. Você não tem que assumir isso para você como uma sentença. Se minha família original foi assim, eu vou ser assim. Você pode simplesmente, até pela sua fé, que a gente está aqui defendendo, você muda. Eu posso mudar os meus hábitos, mas Deus muda a minha natureza. Então, se eu identifico, se eu procuro, se eu sei que eu tive uma família de origem disfuncional, o que cabe a mim? Não, de mim para frente isso não vai passar. Isso vai terminar aqui, porque eu vou quebrar isso. E como é que eu quebro isso? Procurando ajuda. Entendendo de onde vêm minhas crenças, entendendo de onde vêm todos os meus problemas emocionais, tudo que eu trago de trauma, tudo que eu trago de prejudicial e de padrões, encerra aqui. E a partir daqui, eu vou procurar ser o melhor que eu posso ser. Perdoa o passado. Né? O passado não é um lugar para ser vivido, ele pode ser um lugar para ser revisitado, mas você não tem que viver no passado. Perdoa, deixa para lá. Isso passou. Meu pai fez o melhor que ele tinha, o melhor que ele podia com o que ele tinha. Minha mãe fez o melhor que ela podia com o que ela tinha. Deixo para lá. A partir daqui, o que eu vou fazer diferente? Então, a partir daqui, o que eu preciso fazer? Procurar uma ajuda, um psicólogo, um terapeuta? É fazer um congresso? É ler um livro? Quantos livros? É fazer um curso dentro da igreja? É ouvir diversos podcasts como esse que traz conhecimento? Então, assim, o primeiro ponto de mudança é consciência. Você não muda aquilo que você não tem consciência. Se eu tenho consciência que eu tive uma família disfuncional e que de alguma forma eu estou trazendo isso e estou repetindo o padrão, você tem consciência. O que você faz com isso? De novo, a diferença do tolo para o sábio é a ação. Então, eu vou procurar uma ação, eu vou trazer para dentro da minha vida, eu vou criar uma nova história a partir de mim. Como? Com exemplos bíblicos que a gente já falou aqui, Sim. procurando ajuda, trazendo, sendo intencional no seu dia a dia, no que eu vou aplicar. E aí, assim, quando a gente fala, eu sei. Ah, Thiago, mas é muito conteúdo, não sei nem por onde começar. Escolhe uma coisa. Você não vai mudar tudo de hoje para amanhã. Quem transforma a água em vinho é Jesus Cristo. Eu não mudo da água para o vinho. É um processo. Mas peraí, o que eu posso fazer hoje?
Se você que está nos ouvindo quer uma dica disso tudo que nós falamos aqui, pega uma coisa. O que eu posso fazer hoje? Qual é a decisão que eu vou tomar hoje? Ah, não, a partir de hoje, na minha mesa de jantar, não tem mais celular. Eu vou jantar com a minha família. Thiago, mas não dá todo dia. Almoço é impossível. Sábado e domingo. Pega 2 vezes na semana para jantar ou almoçar com a sua família, sem celular, passe a ouvir os membros da sua família. Implementou esse hábito, sentiu o efeito, sentiu o benefício. Não, peraí, agora eu vou para um segundo hábito. Não, qual é o meu segundo hábito? Não, agora eu vou deixa eu cuidar do meu casamento, deixa eu tirar um dia na semana para eu ter um tempo de qualidade com a minha esposa, com o meu marido, deixa os meus filhos me verem orar. Isso é algo que um tempo atrás minha esposa até me cobrou. Ela falou assim, a gente precisa orar de porta aberta. Seus filhos precisam te ver orando. Seus filhos precisam te ver de joelho, chorando diante de Deus. Seus filhos precisam te ver pedindo perdão. Seus filhos precisam te ver resolvendo conflito. Amém. Porque é assim que você cresce. É assim, porque não é a família Doriana, não é a família Qualy, a família Margarina. Isso não existe. Então, traz para os seus filhos a realidade. Isso é saudável. Então, quando minha filha olha para mim, eu lembro quando a primeira vez que eu pedi perdão para minha filha. Eu entendi que eu falei assim, não, peraí, eu preciso ensinar minha filha o que é perdão, pedindo perdão. E aí eu lembro que uma vez não sei o que, me descontrolei, subi o tom da voz, aí eu saí. Quando eu respirei, eu voltei e falei assim, minha filha, eu queria te pedir perdão. Independente do que você faça, eu te amo e não justifica eu ter perdido um pouco da minha paciência e ter subido o meu tom de voz com você, me perdoa. Aí ela regalou o olho e falou assim, não, pai, mas eu te desobedeci. Não justifica. Me perdoa porque eu não deveria ter feito isso com você. Eu estou ensinando a ela o perdão. Estou ensinando a ela na prática o que é o perdão. Sim. Meu filho, quando vê eu beijando a mãe dele, abraçando a mãe dele, dando carinho para a mãe dele, ele está aprendendo o que um homem tem que fazer. Quando ele vê eu protegendo a mãe dele, protegendo a irmã dele, ele está vendo o que um homem deve fazer. Minha filha, quando vê eu dando carinho, atenção, amor, tendo tempo de qualidade com a mãe dela, ela está vendo, peraí, poxa, eu quero que um dia o meu namorado, meu futuro marido, seja igual ao meu pai. Eu estou estabelecendo um padrão. E assim, o que eu falo para ela, olha, o mínimo que eu acho que você tem que procurar é uma pessoa igual a mim. Eu tenho meus erros? Tenho. Mas, minha filha, esse aqui é o mínimo. É até engraçado, mas, por exemplo, esse ano ela tem 12, vai fazer 13. Eu falei para ela, olha, acabou o presente dia das crianças. Mas eu dei para ela presente dia dos namorados. Ela, mas eu não sou sua namorada. Mas eu te amo. Então, a partir de agora, você vai receber um presente dia dos namorados. Significa que eu te amo. Isso aqui é um pedaço do que você precisa sentir que você é querida. É um presente, é um gesto. Você já está ensinando que o futuro namorado dela... Que o futuro namorado dela... Altíssimo! Exatamente. Eu, como pai, eu tenho que botar o sarrafo da minha filha alto. Porque, assim, é a pessoa que eu vim, é a herança do Senhor na minha vida. Amém. Então, ela precisa ter um sarrafo altíssimo. Ela precisa entender, não, peraí, qual é o tipo de homem? Qual é o tipo de servo? Qual é o tipo de pessoa que, então, se ela me vê orar, se ela me vê buscar, se ela... Thiago, ela tem que participar dos conflitos. Não é que ela tenha que participar, mas ela precisa entender que existe. Então, outro dia ela veio falar, eu falei assim, minha filha, isso aqui é um problema meu e da sua mãe. Nós vamos resolver. E quando resolver, você vai saber. Mas não é assunto. Alguns sim. O conflito, o que vai fazer sábado? Deixa, ela é ouvida, minha filha, o que você gostaria de fazer sábado? Eu quero A, sua mãe quer B e você. Pai, eu quero C. Aí traz o irmão que quer o D. Vamos resolver junto. Olha, então esse sábado vamos fazer isso. Quem vai abrir mão, quem vai, né? Então, sim, é muito possível, é desejável e, de novo, é algo que precisa ser feito. Se você não fizer por você, faça por quem você ama. Mas tome a decisão de ser, fazer e ter diferente do que a sua família de origem. Amém. Então faça. Isso aí. Thiago, já quero agradecer a sua presença aqui no NeoCast. Vai voltar muitas vezes. Amém. Não, pra gente trazer vários temas aqui. Eu sei que você foi muito abençoado. Eu sei. Você foi muito confrontado, né? Informado. E aí, faça aí igual a irmã aqui, pega a pá e distribui para os seus contatos, entendeu? Compartilha o link. Isso é piada interna nossa, tá bom, mas gente? Compartilhe. Compartilha. Isso aí, é pegar essa mensagem é boa. Isso. Manda para a esposa, manda para o marido, manda para o filho, manda para todo mundo. Então, já compartilha aí esse podcast, que eu sei que vai abençoar outras vidas. E já fica aqui com a gente, porque na próxima semana a gente se encontra aqui no NeoCast às 18 horas na Atitude TV.